Então, boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Então, vamos levar o nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade de estarmos aqui, reunidos para mais uma noite de estudo, que possamos aproveitar esta noite, que seja benéfica para a nossa evolução, para que possamos ser melhores a cada dia. Agradecemos também ao nosso querido Mestre Jesus e a todos os benfeitores amigos que aqui se encontram connosco. Que os nossos queridos amigos que vêm explanar o estudo, que possam ser auxiliados pelos benfeitores amigos, que possam ser intuídos com as boas reflexões, como sempre tem sido até agora. E imensamente gratos por esta oportunidade que temos de aprender, por estarmos aqui juntos, reunidos, neste amor que nos liga uns aos outros. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje e que assim seja. Gratidão a todos. Que assim seja. Obrigada, Minda. Então, hoje vamos fazer o encerramento oficial da nossa perícope que estamos estudando aí do nascimento de João Batista. Quem pode fazer a leitura aí pela última vez, por um tempo nesse estudo, mas que possam voltá-los a ela. Posso fazer eu a leitura? Vamos lá, Beth, obrigada. Nascimento de João Batista. Completou-se para Elizabeth o tempo de parir e deu à luz um filho. Os seus vizinhos e os parentes ouviram dizer que o Senhor aumentou a sua misericórdia em favor dela e se alegraram com ela. Acontece que no 8º dia vieram circuncidar a criança, porém se chamava pelo nome do pai, Zacarias. Mas a mãe, tomando a palavra, disse: Não, pelo contrário, ele se chamará João. Disseram-lhe: Não há ninguém em tua parentela que tenha este nome. Assim, por meio de sinais, perguntava ao pai como queria que ele se chamasse. Pedindo uma tabuinha, ele escreveu: João é o seu nome. Todos se admiraram. No mesmo instante, sua boca se abriu, como também sua língua, e falava dizendo a Deus, bendizendo a Deus. E o temor apoderou-se de todos os seus vizinhos. Em toda a região montanhosa da Judeia comentavam o acontecido. Todos os que ouviram guardavam aquelas palavras nos seus corações, dizendo: que vai ser esta quem? Que vai ser esta criança, visto que sua mão do Senhor estava com ela. Que assim seja. Que assim seja. Que a mão do Senhor esteja conosco, Que assim seja. não é? Minda, quer Obrigada. fazer uma recapitulação desse finalzinho aí para nós? Por favor. Sim, eu fiz um resumo. Obrigada. Então, boa noite a todos, novamente. Vamos fazer o resumo do 166, que é o último. Todos os que ouviram guardaram aquelas palavras em seus corações, dizendo que vai ser esta criança. Que vai ser esta criança, visto que a mão do Senhor estava com ele. Então, vamos dividir em 3 partes e vamos fazer sobre todos os que ouviram guardaram aquelas palavras. As palavras podem ter muitos significados. Podemos ouvir com os ouvidos físicos ou com os espirituais. Os sinais vão-nos sendo dados. E ainda perguntamos muitas vezes o porquê de nos acontecer isto e aquilo. Quem ouve com os ouvidos materiais ainda não consegue entender. Ainda é difícil desenvolver este sentido espiritual. Quando ouvimos com os ouvidos espirituais, já pensamos: para quê? Para quê que Deus me está a dar esta prova ou esta Esse vídeo aqui é para expiação? você que tem um canal no YouTube. Que assim seja.
Então, quem tiver, quando ouvimos com os ouvidos espirituais, já pensamos, para que Deus nos está a dar esta prova ou esta expiação? Ou o que seja, quem tiver ouvidos, que ouça. À medida que o Espírito vai progredindo, vai-nos chegando os sinais. O tempo certo chegará. É como falarmos com uma criança, não é igual como falarmos com um adulto ou com um idoso. Deus fala-nos conosco, ao coração, porque é lá que se encontra a manifestação do amor de Deus. Guardar no coração é criar em si mesmo condições para a nossa sabedoria, para a nossa aprendizagem. Aquilo que ouvimos, fazemos uma ligação com o que sentimos. A palavra de Deus é a única. Aquilo que entendemos está relacionado ao nível da nossa consciência. Se perguntarmos a um grupo sobre determinada matéria, cada um vai explicar à sua maneira. Cada um tem a sua maneira de ser e de explicar. Se a mensagem que veio para Zacarias fosse terrena, mais pessoas ouviriam. Claro, os vizinhos e os familiares não conseguiam ter a mesma percepção, porque não ouviram a mensagem. Então estamos perante um grande acontecimento espiritual. Este casal, Zacarias e Isabel, receberam a graça de estar nesta missão, desta envergadura espiritual. Vamos agora então passar para a segunda parte. Em seus corações dizendo que vai ser esta criança. Maria guardou seu filho em seu coração. Quando vê seu filho a ser crucificado, Maria começa a recordar o que Jesus fazia enquanto criança e guardou isto em seu coração para aquele momento. Com certeza para atenuar a sua dor também, sendo ela estava no plano terreno. E então, todos nós vamos passar por turbulências. Então vamos guardar o bem, os bons momentos do Evangelho e da espiritualidade, porque são coisas que vão ficar para sempre nos nossos corações. E nós, tendo acesso a este conhecimento, não podemos passar pela vida sem guardar estas coisas boas, para que no dia em que seja adverso, Deus sempre se manifeste em nossas vidas e na dos outros também, quando há necessidade. Temos que estar despertos com o link da live divina. O coração é o centro da vida espiritual. Na verdade, é o centro da nossa vida. Nosso Filipe já se riu. A conversa dele, com certeza. Jesus falou acima de tudo ao coração humano. Cada vez mais o estudo vai aguçar nossos corações e o cérebro capta aquilo que o Pai envia para nós. E o requisito de uma prece que seja bem feita é o que sai da força do Evangelho. Já dizia o Chico Xavier, uma prece feita por uma mãe arrebenta com as portas do céu. Então Zacarias falou este dizer. Falamos também, os seres inteligentes da criação começam a perceber estes sinais que vêm do céu. O que significa esta criança? Quem vai ser? Vai ser João Batista. O precursor vem anunciar a chegada do Cristo, do nosso Mestre Jesus. E hoje ainda passamos pela incompreensão, muitas vezes pela solidão, pelas paixões. Muitas pessoas ainda não falam em perdão, ainda temos muitas dificuldades. Temos que entender que o outro às vezes também não está na mesma condição que nós. Então, estarmos neste estudo e estarmos aqui todas as semanas traz-nos uma imensa paz. Por isso queremos cada vez mais estar aqui presentes. Que retenhamos toda esta aprendizagem, o caminho que temos que percorrer. Há que louvar tudo o que vai em nosso coração quando estamos unidos no amor de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos nós precisamos, e no dia em que compreendermos e tivermos a consciência grandiosa, é nas nossas consciências que entendemos que já fomos filhos inquietos. E às vezes ainda somos um pouquinho inquietos. Às vezes precisamos apagar-nos para que Cristo se revele em nós. Vamos falar agora da terceira parte. Visto que a mão do Senhor estava com ele, a mão de Deus vai estar cá sempre para nós.
É por isso que queremos que a figura principal da nossa associação seja Jesus. Então, Deus nunca nos desampara e no dia em que estivermos tristes, vamos ligar-nos uns aos outros e amar-nos como Jesus nos ensinou. Por vezes ainda temos atitudes lamentáveis e egoístas. Não nos relacionamos no amor. Mas o caminho é árduo. Não importa o que nos façam. É preciso renascer de novo. Quem se ergue na base do amor torna-se reestrutível. Tantos espíritos que já compreendem nossas aflições. Então todos temos o mesmo sentimento e guardamos no coração estas coisas das nossas existências. Foi também lida a lição número 48 diante do Senhor, mas esqueci-me de escrever qual o livro, peço perdão. Então temos que nos propor a fazer todo o bem possível, desculpar incessantemente. Escuta a boa nova. Cabe-nos a nós seguir este caminho e levar aos nossos irmãos e divulgar que vale o tempo que aqui estamos neste estudo, que possamos divulgar ao mundo o nosso amor também. Gratidão a todos que abraçam este estudo para que sejamos melhores hoje do que ontem e amanhã melhores que hoje. Que assim seja. Obrigada a todos. Um beijinho de grande. Obrigada, Minda, que assim seja. Eu acho que é o Fonte Viva 48. Estava Obrigada. olhando aqui O nome do livro. as Obrigada. anotações. Para você marcar aí. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, Beatriz. E estamos chegando. Quer falar, Fernanda? Pode falar? Não abriu ainda o micro. Boa noite, foi só o que eu disse. Boa noite, querida. Bem-vinda. Boa noite, Cândido. Então, vamos chegando aí, né, nesse encerramento dessa passagem tão tocante, né, que finaliza, então, aí nos chamando para pensarmos, refletirmos, né, o que nós temos ouvido, o que nós temos guardados em nossos corações. Como disse o Felipe, marcou aí a Minda, né, estamos conectados com a live divina ou com a live do mundo, né? O que nós estamos guardando e ouvindo, né? É o que vem da graça divina ou dos apelos do mundo. E também, né, mais uma vez, a multidão ali se maravilha, né? Admira toda a misericórdia do Senhor para com aquela família e todo o poder do Pai, né? Que muitas coisas realizaria através daquele menino, porque todos os acontecimentos, né, desde o anúncio até a sua gestação, a chegar a essa escolha do nome, né, não se faz aí possível na cabeça dos homens, né, no entendimento dos homens, mas para o nosso Pai, que é o Deus do impossível, tudo se realiza, né? Porque Ele vai oportunizando para todos nós essas condições para que nós ganhemos o nosso amadurecimento espiritual, né? Então Ele oferta aí os nossos irmãos como instrumentos, né? Extraordinários para que nós possamos vivenciar essas experiências. Então, como inicia-se a perícope, né? Completa-se o tempo, chegou-se o tempo, né? Da gente finalizar mais essa passagem, que foi um mergulho, né? Para todos nós aí nessas águas do nascimento e do batismo do nosso querido precursor. E não vou, falei para o Felipe e para a Márcia que eu não ia contar detalhes, mas assim que for possível a todos, né? Estiver disponível a todos assistir o primeiro episódio da nova temporada, né? Do nosso seriado aí The Chosen, dos Escolhidos.
vocês vão sentir a emoção que eu senti ao viver essa cena do, do nascimento e do batismo de João Batista, tanto quanto a continuação do que vem mais adiante. Então foi muito bonito poder assistir, né, e entender com o coração, com o sentimento, né, toda aquela encenação e poder captar, ouvir as palavras, né, e guardar no coração e na mente aí essa experiência. Então eu fiquei pensando, né, essa passagem que Lucas nos traz é como se fosse uma coroação de toda a vida aí de fidelidade, né, de justeza, dessa irrepreensibilidade, né? Eles eram irrepreensíveis perante a vontade do Pai, as leis, né? E essa dedicação que eles tinham à, à vida deles ali, né? Da comunidade em si, mesmo não tendo sido até então contemplados com esse com essa bênção, né, de formar uma família, de ter um filho. Então é como se a vida, né, o pai que dá a vida, devolvesse para eles toda essa dedicação, esse amor que eles tiveram com todos, independente de serem atendidos ou não, né? Então a gente vê aí a essência da lei do retorno, né? Nessa trajetória de Isabel, de Elizabeth, de Zacarias, mostrando para nós que sim, né, tudo que nós damos à vida, ela retorna para nós, porque essa é uma lei imutável que impera no universo, né? E também retomando, né, das características do Evangelho de Lucas, né, essa passagem mostra para nós esse Messias que ele vem trazer aí, né, na narração da forma como ele coloca, que é esse Messias que salva, que vem para salvar, que vem para redimir, né, que vem para trazer essa misericórdia e que cumpre a vontade do Pai. Então, em poucos versículos, aí acho que são 9, né? Ou 8, agora já. Eu não sou boa de conta, gente. A gente vê uma enormidade. Não, obrigada, Fernanda. Uma enormidade de ensinamentos e de reflexões tão profundas que nós fizemos aí ao longo dessa caminhada, nessa perícope, né? E nós tivemos tantos pontos aí que nós trouxemos para os nossos corações, né? Com essa passagem. Eu fui enumerando alguns aqui para a gente ir relembrando, e afinal são 10. Pois é, Fernanda. São 10 mesmo. Do 57 ao 66, tá certo. E eu vou colocando, e aí eu queria escutar de vocês, né? Eu acho que esse encerramento de perícope é interessante para que nós nos coloquemos, né? E possa sair de nós como saiu de Zacarias, né? Quando ele abriu sua boca e sua língua pôde falar, o que nós guardamos no nosso coração de todas essas reflexões, de toda essa vivência dessa passagem, do que ficou mais sentido para nós, o que os nossos ouvidos escutaram, né? Os ouvidos da alma. Então, nós falamos, né, logo lá no começo, que era chegado o tempo, né, era chegado o tempo de Elizabeth dar à luz, e então nós refletimos sobre o tempo, sobre essa chegada da nova era, né, esse marco que vai trazer o nosso querido João Batista,
do antes e depois do Messias, né? Que já vem aí de uma preparação de milênios com, né, inúmeros profetas e ação, né, das leis divinas, mas que agora então era essa época chegada para que se fizesse realmente, né, essa alteração mais marcante do padrão vibratório de toda a humanidade, né, para que houvesse essa preparação para o início da evangelização das almas, com o esclarecimento e a vivência da lei do amor que traria Jesus, né? Então, no tempo certo, no tempo em que é necessário, em que é preciso, o Pai nos oferta as oportunidades para que a lei do progresso siga, né? Mas, dentro desse tempo, ele respeita o tempo de cada um, né? Ele não obriga ninguém a se converter, e mas ele oferta as oportunidades. Então era chegado o tempo de Isabel dar à luz. Alguém quer colocar alguma coisa sobre esse ponto? Não chegou o tempo para ninguém. Vai lá, espera que está no mudo. Está tudo em modo Zacarias. Vamos ver. Exato. Tá que nem eu a semana passada. Eu estava aqui a apontar uns tópicos de destaque. Eu queria destacar aqui, para já, a misericórdia de Deus, né? Que está aqui muito patente nesta passagem, porque o nascimento deste filho acontece em circunstâncias muito particulares, por causa de um contexto familiar difícil e que, aos olhos do mundo, seria impossível que este filho nascesse. Mas é, de facto, portanto, a manifestação da misericórdia de Deus, não só para com a humanidade por causa da missão de João, mas também num ciclo mais restrito para a família, não é? Porque este filho era muito desejado pelos pais, sem saberem da extensão da missão que lhes era conferida, portanto, pelo menos ao nível consciente, mas é a revelação de que Deus nunca se esquece de nós, não é? Que Deus está sempre atento, como Pai misericordioso que é, para todas as nossas dores, para todas as nossas inquietações, e que no tempo certo, que é o tempo dele, todas as coisas, segundo o nosso merecimento, segundo os nossos propósitos, nos serão reveladas. Ou seja, no momento certo, e agora podíamos transportar isto para aquilo que é o ensino espírita, não é? As nossas aflições, as nossas inquietações, as nossas provas, as nossas expiações, tudo isso tem um tempo para cessar, para que novos tempos possam iniciar. E aqui, portanto, também está bem patente, desde logo no primeiro versículo, que foi chegado o tempo do nascimento de João Batista. Depois, queria destacar aqui a força da fé, né? Porque esta misericórdia ocorre também por causa do seu comportamento de eles serem justos, não é? Ou seja, de nunca desistirem, estarem sempre fiéis a Deus. Nós vamos ver sempre esta característica com estes espíritos, não é? Mas é o poder da fé, não é? Contra todas as circunstâncias terrenas, eles perseveram sempre no bem, nunca desistem de serem justos e mantêm sempre um padrão moral bastante elevado. E, portanto, isso também há que destacar. Tanto é que eles, perante a oposição das questões culturais, mantêm-se sempre bastante firmes para atender àquilo que o anjo do Senhor lhes havia dito sobre o nascimento deste filho especial que iria alegrar a muitos, não é?
que iria alegrar a muitos. Depois, aqui a questão do espanto da multidão, porque as coisas são assim. Ninguém acredita em Deus, entre aspas, ou a multidão no seu todo não é, ou é crente em Deus, ou é não crente em Deus, ou é crente em Deus, mas às vezes sim, outras vezes não. E só quando existem estes sinais, não é? Estes cumprimentos, estas revelações, é que as pessoas começam a pensar sobre a sua espiritualidade, que muitas vezes tem a ver com a ação de Deus ou a ação da misericórdia de Deus na vida de alguém. Então, a ação da misericórdia na vida desta família tem uma repercussão em toda a multidão que estava à volta, porque ninguém queria daquela forma. Então, Deus age no mundo através de criaturas. Para quê? Para que outras criaturas se possam identificar, dando os tais sinais, não é? Os sinais da misericórdia de Deus e da sua existência. Então começa a haver aqui fatores estranhos, não é? Coisas que não eram para acontecer e começam a acontecer, e isso, não é? E isso dá tudo uma surpresa muito grande a esta figura da multidão. Depois, aqui a função do precursor, porque é o nascimento de João Batista, é o nascimento que o nome significa misericórdia de Deus, mas a função de um precursor, o que é? É aquele que prepara algo. Então, a missão de João e a missão do nascimento é o início do quê? O início da preparação para que Jesus pudesse vir. E eu gostei muito de uma reflexão que fizemos, que foi nós sermos precursores para que as pessoas possam chegar até Cristo através de nós. Ou seja, nós sermos pequenos João Batistas. Ou seja, nós, dentro das nossas vidas, podermos nascer um precursor para que o Cristo nasça no outro. Mas para que o Cristo nasça no outro, primeiro tem que nascer em nós. Para nós podermos levar alguém até Jesus, para nós podermos aproximar alguém de Jesus, é necessário primeiro que nasça em nós o nosso João Batista interno, que abre caminhos, que abre novas formas de ver a vida, baseado em quê? Na humildade, baseado na bondade, baseado nestas virtudes do Espírito, para que nós sejamos, ou seja, aqueles que dão testemunho para que o Cristo possa ser elevado. Porque o que vai acontecer é que João baixa-se para que Jesus possa ser elevado. E isto é função para todos nós. Ou seja, o nascimento desta postura na vida. Ou seja, de nos humildarmos para que o Cristo seja exaltado. É muito bonito isto. Ou seja, nós sermos pessoas humildes, mas demonstrarmos a nossa fé no Mestre, o nosso modelo, o nosso guia. E depois, por fim, guardar todas estas coisas no coração. Guardar estes ensinos, né? Guardar esta vontade de também sermos João Batistas. Guardarmos o nosso coração como um ventre materno, né? Para que o nosso Joãozinho, o nosso Joãozinho barbudo possa começar a nascer. Aquele, aquela vontade, não é? Aquela vontade de pregar no deserto. Porque isso muitas vezes é que nos assusta. É que o mundo é um deserto moral. E quem começa a pregar valores do espírito num deserto moral, por vezes tende a desistir porque não é um trabalho fácil. Então, há aqui muitos ensinos, muitos outros haverão, mas estes, sobretudo, foram aqueles que acabaram por me tocar mais
e fazem-me refletir sobre esta vontade, não é, que, que vai acontecendo em todos nós de uma forma mais intensa, não é? De podermos também contribuir com pequenos contributos. Porque os tempos são outros, a vida é outra, mas nós podemos também dar o nosso contributo enquanto precursores. Porque a sua vinda está para vir. Quando Jesus fala sobre o final dos tempos, a vinda do Cristo não é agora uma vinda física. É uma vinda espiritual, ou seja, é os seus ensinos para o coração humano que estão para vir. Ora, nós, neste tempo contemporâneo de transição para a regeneração, também temos esse papel de João Batistas dos novos tempos para que o Evangelho possa vir para o coração humano. Então vejamos que também está para nascer, porque o Evangelho ainda não está no coração de todos. E é nossa função, enquanto trabalhadores de última hora, prepararmos esse caminho. Por isso, nós estamos aqui a capacitar-nos cada vez mais, para que, honesto ou em reencarnações futuras, nós possamos trabalhar na vinha do Senhor, a fim de que Ele encontre a obra preparada, porque Ele conta connosco para esse propósito. Os trabalhadores são muito poucos e a seara é imensa. Passo a palavra. Que assim seja. Já falou tudo. Já falou todos os tópicos. Ai, mas eu fiquei pensando aqui, né? Quando esse tempo chega, para nós, né, nos tornarmos esses precursores aí, engatinhando ainda, né, incipientes, também aprendizes dessa boa nova. Um dia a gente acerta, no outro a gente erra, no outro a gente erra, no outro a gente erra, mas a gente continua, né, com, com a perseverança de Zacarias e Elizabeth, porque essa luz vai brotando de nós, né? Essa luz que chega o tempo de se dar, ela vai saindo de nós, né? O pouquinho que já guardamos no coração vai saindo por nós. E essa multidão, como o Felipe disse, né? Seja ela a parentela ou os vizinhos, né? Vão vindo, vão vendo, né? Alguns já com mais olhos. O que você viu aqui? Pois é, exato. Ai, meu Deus. Alguns já vão, né, vendo com os olhos de ver, outros estranhando, como ali, né? Alguns estranharam, se surpreenderam, né? Mas vão vendo essas maravilhas que o Pai vai fazendo por nós, né? Vai aumentando a sua misericórdia em nossas vidas, né? Porque Ele vai nos dando mais vida, conforme nós vamos dando mais vida, vamos dedicando mais a nossa vida a fazer a sua vontade, né? E aí, essa nossa transformação vai contagiando aos que estão ao nosso lado, né? Porque a gente vai mudando esse padrão vibratório interno, essa falta, né, de moral que o Felipe colocou do mundo, a gente vai se preenchendo dessa moral do Evangelho. Então, o que é um melhoramento inicialmente individual, né, como ele falou ali da misericórdia para a família, uma experiência da família, se torna inevitavelmente um benefício coletivo, né, para nossa família fraterna. Se nós nos colocamos à disposição de sermos instrumentos, sim, nós seremos, sim, esses instrumentos do Pai. E aí, quando chega essa nova era, né, quando chega esse novo tempo, esse novo ciclo, os padrões se alteram, porque a vibração se altera, né?
E nós vemos isso acontecendo ali no batismo de João. Não é mais dado a ele o nome de costume que era dado. A tradição do mundo não foi seguida a tradição do mundo espiritual, porque nenhum filho de Deus vem destruir, né, a lei, nenhum filho de Deus vem desconstruir o que já foi feito, o que já foi edificado para o progresso, né? Não é negar o valor, mas é dar o devido cumprimento, entendimento, né? Ampliar esse conhecimento, essa conexão com as leis do Pai que são imutáveis, né? Para a gente poder ir compreendendo melhor. E para isso, nós precisamos fazer coisas diferentes, se queremos resultados diferentes, né? Para que nós amadureçamos essa moral humana, né? Nós precisamos sair da, da literalidade, da matéria, dos rituais e entrar de verdade, né, na era do espírito, da letra, do entendimento, do que as lições trazem para nós, né, para a gente sair do mundo. Então, a gente lembra que a circuncisão se dá no 8º dia, e a gente trouxe naquele momento que esse 8º dia, né, dentro lá da árvore da vida, da Cabala, significa o autoaperfeiçoamento. Então, esse é o nosso propósito maior, né? E tudo que nós fizermos nesse sentido afeta a todos, né? Porque é o nosso caminho de autoencontro para reconexão com o Pai e com os nossos irmãos. Vamos lá, Márcia. O que te tocou? O que ficou no seu coração? Obrigada, Patrícia. Boa noite a todos. Olha, aqui o Felipe falou muito do tempo, a Patrícia agora outra uma palavra que era que eu estava pensando aqui, é autoaperfeiçoamento. Por quê? Porque quando nós começamos lá atrás a estudar Zacarias, Isabel, eles nos foram colocados como exemplos, né? Eram justos, eram respeitados na comunidade, eram exemplos. Do Zacarias, um sacerdote, teve uma posição destacada no serviço do templo, foi sorteado, mas ele já vinha com toda aquela tradição familiar, daquele trabalho no templo. E apesar de não terem filhos, especialmente no que toca a Isabel, Elizabeth, apesar disso, ela era respeitada na comunidade, era reconhecida. Então, a fé deles, o compromisso deles, a vivência deles diária, era um bom exemplo na comunidade. Então, o que eu fiquei pensando dessa passagem? Mesmo assim, mesmo eles tendo atingido esse ponto, e aí, como nós estudamos sob a ótica da doutrina espírita, nós aqui comentamos várias vezes que eles eram espíritos já com um grau de evolução mais avançado que o nosso, bem mais, porque vieram com esse compromisso de receber João Batista, de toda essa preparação. Então, nós chegamos a comentar isso aqui várias vezes. E o que nós vimos? Nós vimos que, apesar de todo esse caminho evolutivo que ambos os espíritos já haviam trilhado, eles foram, vamos dizer, não obrigados, mas eles tiveram que passar por um momento de recolhimento, ou seja, a gestação de João Batista
Não, foi uma alegria, mas também veio com exigências para o casal, que eles tinham que se preparar para receber aquela criança. Então, quando a Patrícia falou do autoconhecimento, do autoaperfeiçoamento, vem reforçar o que nós já estudamos lá, como várias vezes no Edita a Evolução não para. Ele, Isabel e Zacarias fizeram um compromisso lá no mundo espiritual. Estavam aptos a cumprir esse compromisso, cumpriram, mas deles também foi exigido que se preparassem, que crescessem mais um pouquinho para esse momento. Então, essa necessidade de aperfeiçoamento como nós já vimos dentro do estudo que nós já fizemos da doutrina espírita, é uma constante, é a única coisa certa, ademais da perfeição relativa da felicidade que nos aguarda. Então, isso é uma constante até para espíritos que, como o caso que nós estamos estudando, já podíamos reconhecer neles uma envergadura, né, assim, acima do comum para a época, e seria para hoje também. Então, o que fica nós, para mim, o que ficou sempre sermos gratos por essa possibilidade de estarmos sempre melhorando, não nos sentirmos assim tão para trás como a posição que nós estamos, não é para nos entristecermos com isso, e sim nos alegrarmos, porque é uma constante. Sempre teremos oportunidade e sempre estaremos nessa caminhada evolutiva. Isso que aparentemente não tem fim. Depois de um espírito crístico, como Cristo, a gente não sabe o que vem, né? O que tem além disso? Não nos foi revelado ainda. Não sei se alguém sabe, né? Então, foi isso que ficou para mim. Não sei se me fiz entender pelos meus companheiros aí, mas essa mensagem que ficou até aqui foi desse crescimento, né, que eles, e nesse período de 9 meses, bem acelerado, né? Tá, 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 tá. Tinha alguém ali com a varinha, olha, tem que ser rapidinho, são 9 meses. Obrigada. Obrigada, Márcia. Foi um programa intensivo, não opcional, não havia escolha, ou era assim ou era assim. E quantas vezes isso acontece conosco, né? Quantas vezes chega aí coisas que nós não escolhemos conscientemente aqui, né? Escolhemos antes de vir, como a Márcia falou, e a gente se assusta de ter que viver aquilo, mas é aquilo que vai nos levar para a próxima etapa, né? Enquanto a Márcia falava, eu fiquei pensando aqui, né? Essa linha infinita, né? Da evolução, e para isso as coisas têm que mudar, né? Não podemos fazer sempre as mesmas coisas, né? Essas experiências novas são necessárias para todos, independente se somos inferiores, crísticos, né? E se alguém souber, dá o spoiler que a gente aceita. Não é, Fernanda? Pode falar. Olhem, como sabem, eu tenho estado ausente, no entanto, com os vossos relatos e sentimentos que vocês vão aqui colocando, eu sou uma pessoa muito prática que gosto de tirar das minhas experiências, aprendizagens, quer para mim, quer para também dar enquanto exemplo
aos outros, e mesmo as que são menos boas, mesmo aquelas que são menos boas. Por vezes partilho exatamente para que percebamos que podemos aprender com elas, não é? E, e ouvindo o Filipe, e ouvindo também a Márcia, mas ouvindo o Filipe, quando ele fala que reteve aqui a função de precursor, todos nós, de alguma forma, somos precursores, não é? E conforme também já dissemos, nós falámos um bocadinho na terça-feira, quem esteve connosco, eu falei que nós temos aqui, somos impulsionados porque nós, por natureza, somos pessoas muito insatisfeitas, nunca estamos satisfeitas com o que temos e vamos sempre à procura de mais qualquer coisa. Exatamente porque nós somos impulsionados a ir à procura. Portanto, é a lei do progresso e esta centelha divina faz com que nós desenvolvamos e que continuemos a caminhar. E então, quando o Filipe falou aqui na função de precursor, isto diz-me muito, a mim diz-me muito, e eu vou-vos explicar porquê, e passo a dizer, vou partilhar convosco algo que foi partilhado com o meu companheiro de jornada, que é o meu marido, e ele confessou-me que, ao observar-me e ao conversarmos, que ele percebe que eu vivo intensamente estas aprendizagens, e ele confessou-me que não é igual a mim, não, não está tão intensamente ligado como eu estou. E ele reconhece em mim que eu estou. Eu dou graças exatamente por isso, por ele reconhecer isso. Significa que ele já vê em mim qualquer coisa, significa que eu própria também estarei diferente, não é? É o que me leva a pensar. Qualquer coisa diferente. Pronto. E, e depois esta parte do precursor significa que estamos efetivamente aqui a ser exemplo para alguém. E este andar à procura de algo melhor ou a procurar alguma coisa que nos satisfaça, eu neste momento, nesta fase da vida, estou de encontro a alguns defeitos. E nesta semana, nestas semanas que têm vindo, eu chego ao final do dia e consigo perceber que há algo que eu faço que está errado. Há algo que eu faço constantemente e está errado. Eu reconheço ao final do dia que eu fiz errado. Mas eu ainda não consegui fazer certo. Ou pelo menos ainda não consegui fazer a 100% certo. De alguma forma entristece-me porque eu não deveria fazê-lo. Mas por outra forma engrandece-me e eu tenho que dar graças porque eu já reconheço que está errado. E já reconheço que são procedimentos que não devem ser feitos. E portanto isto é um passo. Mas para isto tudo também é preciso uma coisa que está aqui implícita neste aplico, porque é a coragem. É preciso muita coragem para nós alterarmos e é preciso muita força de vontade para nós alterarmos, porque não basta só sabermos da teoria, é preciso exercitar. E portanto, e também aqui a fé. E eu falo, como vos disse, sou um pouco prática, eu falo por mim, eu tenho fé no momento certo, pela misericórdia de Deus, porque se eu chego ao fim do dia e tenho este pensamento, e antes não tinha, porque Deus já acrescentou mais qualquer coisa. Então, eu também tenho fé que no tempo certo, Deus vai-me acrescentar mais qualquer coisa, vai aqui impulsionar-me a fazer o que é mais acertado. Portanto, era isto o testemunho que eu queria deixar. Aqui, realmente, que nós somos precursores, porque o somos, em, em grande fatia ou em pequena fatia, não importa, somos. Aqui a força que nós temos, a força da fé, efetivamente, é algo que também nos permite ir mais além. E depois também tudo isto nós guardamos no nosso coração, não é? Vai ficando aqui gravado. E vai ficando gravado e isso é coisa que não se vai perder. É algo que nós vamos sempre conseguindo construir ainda mais. Portanto, era aqui este testemunho, apesar de não ter estado convosco, mas acho que para mim fez todo o sentido estar a ouvir-vos e partilhar sem especificar, mas partilhar esta minha força que sinto que tenho
e como todos, isto é a lei do progresso, vamos melhorando a cada instante, mas é o caminho. Pronto, mesmo que façamos, que era o que a Patrícia estava a dizer, hoje faço errado, amanhã faço errado, mas um dia virá e farei certo. E era isto que eu queria deixar. Obrigada, Fernanda. Muito bom. É só por isso que eu quase fiquei em silêncio as últimas 2 semanas. Porque eu estava aqui na meditação de chegar no final do dia com esse mesmo pensamento de que como é desafiador fazer diferente, né? Fazer o que a mente já entende, o coração já começa a sentir, mas não sai ainda por nós, né? A vontade já tem uma lucidez aí, né? Como você e o Felipe falaram, mas o hábito nosso, né? Tá tão ainda presente, os nossos automatismos ainda, né? Nos guiam, nos dominam, mas é muito bom chegar no final do dia e poder fazer a reflexão, porque nós estamos transitando nesse caminho, né, de estarmos convencidos para nos convertermos, né, aproveitando essas experiências para nos apoderarmos das lições, né, das bênçãos, porque se a gente olha, né, ou escuta com a lente do mundo, nem isso nós não iremos perceber, né? Não iremos nem aproveitar essas reflexões, esse incômodo, né? Essa, como é que fala? Essa zona de conforto, né? Que começa a ficar desconfortável, e aí que nós começamos a querer sair do lugar, a querer nos movimentar, porque nós começamos a perceber ali, como a gente refletiu também lá na circuncisão, que não basta fazer só um ritual, ter só um momento, né? É desconfortável, é isso aí, Fernanda. Esse desconforto, ele é parte do autoaperfeiçoamento. Ele é parte do processo. Então, como nós passamos esses momentos, é muito importante. Porque se a gente não quer o desconforto, a gente nem olha para o que nós não estamos fazendo certo, porque a gente não vai querer conviver com o desconforto, né? E nós vamos querer simplesmente manter aí hábitos ou tradições que algum dia ou de alguma forma nos foi dito que nos auxilia a estar aí conectados com Deus, que nos livra dos nossos erros. Mas nós sabemos já que não é assim, né? Podemos ter os rituais, podemos ter os nossos procedimentos, os nossos métodos, né? Como eu faço um evangelho no lar, como eu faço a minha prece, como eu faço o meu silêncio, mas se eu não viver o que eu estou entendendo e o que eu estou, né, buscando conhecer, a conexão nunca será a esperada, a necessária, né? Não chegaremos ali a transpor essa barreira dos espíritos inferiores, né? Ficaremos aí ainda na superficialidade. E aí também que eu, como vocês colocaram já, né? A gente vai vendo esses novos padrões, né? Acontecendo ali na história, né? Do precursor, para que essa mudança aconteça, para que essa preparação aconteça, porque o que viria, né? O nosso querido mestre
traria ainda uma mensagem muito mais profunda, traria ensinamentos muito mais abaladores, nem sei se existe essa palavra, mas como ele diz, né, não, ele não vinha trazer a paz, ele vinha trazer a espada, né, essa divisão. Então, o precursor já anuncia para nós ali, né, desde o seu anúncio, né, pelo anjo. Então, ali o pai que, conhecendo tudo, ainda fica descrente, mas então é convidado, né, espontaneamente, por livre, espontânea pressão, que a gente fala, a ficar em silêncio, a entrar em recolhimento, né, como a Márcia falou, para que a família entrasse numa nova conexão, vivesse essa experiência, e aí, durante o batismo, né, da criança, a mãe precisa, né, se manifestar com comportamentos que não eram esperados naquela época, né? Uma mulher não era tida em consideração naquele momento, mas ela se coloca, né, como a gente viu, com aquela coragem, assertividade muito firme para que essa nova fase, a fase de escolha pela vontade do Pai, pela vontade do Espírito, né, se cumprisse ali, como a gente falou naquele momento, né? Ela seguiu o sim, sim e o não, não, né? Não para o mundo naquele momento, as tradições do mundo não atendiam o que tinha que ser vivido naquele momento, e o sim para a tradição do espiritual e do divino que precisava se cumprir para que o progresso se faça, né? Sem ceder ali às pressões do círculo social. Diga, Felipe. Eu fui aqui ler o anúncio, o anúncio do nascimento, e realmente agora as coisas ficam cada vez mais claras, não é? Vou passar a ler. O anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Então, não é só uma alegria individual para ele, mas é uma alegria, né, para muitos, porque reconhecem, né, o nascimento deste João. E é, no fundo, aquela alegria, remeteu-me aqui para a parábola dos dois filhos. Quando o filho corre para os braços do pai, não é? E aquela alegria daquele abraço, não é? Do pai que acolhe o filho que estava perdido e que agora fica encontrado. E é essa alegria quando nós temos esta nova consciência, porque o que João Batista vem dizer, uma grande parte da sua mensagem, é: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Então, do ponto de vista simbólico, é como se o nascimento de João também se tratasse de um arrependimento dos nossos erros e começássemos a caminhar por um caminho correto, ou seja, pelo cumprimento da lei divina. E quem cumpre a lei é por inerência feliz. Então é aquela pessoa que acaba por estar de certa forma transviada, não é? Aquela ovelha perdida, mas que depois de se encontrar consigo mesma, ela ainda assim começa a ter a capacidade de se sentir alegre. Porquê? Porque começa a libertar-se dos seus pensamentos inferiores, começa a libertar-se dos seus hábitos mais, mais sombrios. E quando nós conseguimos sair desse registro, o nosso coração se alegra muito, porque quando temos o reconhecimento dessa necessidade, ou seja, desses ambientes,
quando conseguimos sair deles, realmente há uma alegria profunda. Então, o nascimento de João também simboliza isto do ponto de vista espiritual para nós, para esta mudança de registro que nos convoca ao arrependimento e para que esse reino, não é, de ventura, esse reino de amor e bondade, possa ser substituído, ou seja, possa fazer-se presente em substituição daquilo que era degredo, não é? A regiões espirituais nocivas para nós, para outros. Portanto, esse tipo de situações assim. Ele diz, portanto, traz essa alegria, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Então, João Batista tem esta missão de fazer a conversão, né? De converter filhos para o seu Deus, ou seja, de nos converter, ou seja, de nos aproximar de Deus, de nos aproximar da mensagem do Cristo, de nos aproximar do nascimento do Cristo em nós. E não é missão pouca, né? Não é missão pouca, porque João é o último dos profetas. Até aqui havia um grande jejum, não é? Por ali 400 anos em que não se passava nada ali em Jerusalém. Então, isto é um sinal de esperança, o nascimento de João, porque ele é confundido com o próprio Messias, mas não é. Há de haver alguém que ainda vem maior do que ele. Então, é, é, olha, isto é realmente uma riqueza incrível, incrível, porque aquilo que podemos fazer é nós já estamos arrependidos dos nossos erros, não é? Que erros é que nós temos que não nos deixam aproximar mais de Jesus? Não é? O que é que ainda não conseguimos perdoar em nós mesmos? Ou o que é que nós, a forma como agimos, portanto, aquela reflexão que a Fernanda estava a ter, não é? O que é que em mim ainda me, ainda me faz desconforto? E o Evangelho é isso, a renovação é isso mesmo. Muitas vezes é fazermos a paz com nós próprios, fazermos a paz com atitudes que tivemos com outras pessoas que hoje nos envergonhamos, é procurarmos esse caminho do perdão, esse caminho de pedirmos desculpa, de nos arrependermos, de coisas que fizemos, mas com aquela serenidade possível, porque às vezes os erros são tão extensos que nós ficamos às vezes esmagados com eles. Mas temos que nos perdoar nesse sentido. E, portanto, não há erro que um filho possa fazer que o pai não consiga perdoar. E isso é que é muito bonito na manifestação da misericórdia de Deus. É que não importa se pedes a herança, se levas tudo, se fazes 30 por uma linha, o que importa é que no dia em que queiras voltar, que haja braços abertos para receber e para acolher. Porque essa é a manifestação do amor de Deus. Então, para quem também nos ofende, porque nós estamos a colocar aqui a questão do ponto de vista de sermos nós a errar, mas também das pessoas que erram connosco, para que saibamos também ser pequenos deuses, no sentido de, se houver a oportunidade, para que possamos estender os braços para os nossos inimigos. E isso também é muito importante, porque o arrependimento, se nós virmos algum arrependimento de alguém que errou connosco, então que também possamos ser estes pequenos paizinhos que acolhem e que, ou seja, que não ditam penas eternas, que não ditam penas perpétuas, porque nós andamos sempre em círculos e hoje estamos um bocadinho melhores, mas ainda estamos muito doentes. Mas há séculos atrás estávamos pior do que estamos hoje. Então, essa também é uma forma de sermos precursores,
Ou seja, porque dar o testemunho do perdão também é aproximar as pessoas do Cristo. Darmos testemunho para o outro, dar espaço para que ele se arrependa, também é fazer chegar pessoas às veredas do Senhor. Passa a palavra. Que assim seja. Para ter esse discernimento todos os dias nos nossos corações. Você falou precursor, depois a Fernanda falou também, né, de ser os precursores, aí você trouxe a parábola dos dois filhos, e eu lembrei, né, que nós falamos também aí nas nossas reflexões dessa responsabilidade, né, e a Márcia também colocou aí na fala dela, né, do papel de Zacarias, da missão, Zacarias de Elizabeth, por essa tutoria, né, dos filhos aqui na Terra, né, nós estamos pais, né, nós nos tornamos em condição transitória aí, tutores, né, desses irmãos que vêm como nossos filhos, para que a gente faça, então, né, essa orientação, né, de estar no bom caminho, né, de preferência, né, no caminho de acordo com a boa nova, com as leis divinas, né, e aí depois eu fiquei pensando, mesmo que não haja ninguém na nossa parentela, né, como eles, né, questionam o nome, não tem, mas muitas vezes, né, então nós começamos esse trabalho precursor e não tem ninguém na nossa parentela que estava fazendo, né, e aí a surpresa, né, mas que possa, né, ser então esse exemplo, como o Felipe falou, como a Fernanda falou, para trazer essa nova realidade, né? Essa nova oportunidade, né, para esses irmãos que estão como nossos filhos, como tantos outros que estão ao nosso redor, né? Os vizinhos, a parentela, os que estavam mais além, nos montes da Judéia, que escutaram as histórias, os que vão escutar as histórias, né? Para sermos, então, esse peixinho, né? Que nada contra a corrente, né? Esse precursor que nada contra a corrente. Então, a Fernanda está falando, não tem, não, também não, né? Alguns frequentadores ocasionais, assim, mas que eu nem sabia. Eu fiquei sabendo depois que eu já estava, né, estudando, envolvida. Aí a gente começa a saber as histórias da família, né? Mas nada que fosse, pois é, a Fernanda é completamente precursora. Nada que fosse divulgado, né, que a gente tivesse consciência, mas eu já comentei isso aqui, né, como a espiritualidade trabalha, né? Aí a Márcia também, lá. Ninguém, Márcia é precursora. A espiritualidade trabalha, né, para nos colocar nesse movimento contra a corrente, né, de nadar contra a corrente, para sermos esses trabalhadores da última hora ou da primeira hora, né, na seara que tem trabalho de sobra para todos, né, porque esse é o movimento que vem trazer, então, João Batista, né, que a gente precisa retomar o que é primordial para a gente alcançar essa plenitude lá, a perfectibilidade, como disse a Márcia, que é a metanoia, que é o arrependei-vos, que é a nossa transformação mental pela transformação moral, né? Tirarmos os hábitos, esses que não deixam que a gente, sabendo, né, dos nossos erros, não, a gente continua errando, eles, né, insistem em nos fazer errar mesmo estando conscientes, né? Mas esse momento, né, que a gente vai iniciar essa transição, como João Batista
veio trazer para nós, né? A sair do negativo, daquele momento, a lei mosaica. Eu até li um trecho interessante hoje, que eu acho que a gente não tinha, não sei se a gente tinha comentado ou não, eu não me lembro, que essa mudez de Zacarias, né? Alguns interpretadores aí do Evangelho colocam como sendo a representação da mudez da lei mosaica, porque ele faz essa conexão, né, entre o Antigo e o Novo Testamento, e a lei mosaica, a gente sabe, eram todos os nãos, né? Não pode, não pode, não pode. Então, essa vinda, né, do precursor que nada contra a corrente é nos tirar do não, né? Que era não fazer ao outro o que você não quer que faça a você. Então, não fazer o mal, para o positivo, para o sim, para agir pelo amor. Faça ao outro o que você quer que seja feito para você, né? Que nós falamos em algum momento ali, que era aquela nossa mudança de nome, né? Pelas marcas da Boa Nova. É isso aí. É isso aí, Fernanda. Os filhos vão nos seguindo, se Deus quiser. Fala, Márcia. Desculpa. Estava lendo aqui. A Fernanda escreveu. Sobre isso, e hoje de manhã, quando eu fiz a minha leiturinha, meu já bem sumadinho livrinho aqui, aí quando eu fiz a minha leiturinha, eu fiz e me lembrei do estudo de hoje, né? As mensagens de- Mas, Patrícia, uma coisa que tem me ajudado e eu tenho me esforçado por observar, e agora a observação vem bem mais fácil, não é só além da transformação, dessa nossa, desse nosso esforço, né, por nos transformarmos, por melhorarmos, essa reforma íntima, tanto a gente comenta dentro da nossa doutrina, né? Mas é também, mesmo naqueles que a gente percebe mais distanciados um pouco da mensagem, o tanto que a gente procura se aproximar, é como, mesmo nesses, a gente pode identificar momentos de extrema aproximação com Jesus, com os ensinamentos. Então, a gente pode ver isso em qualquer pessoa. Qualquer pessoa, você vê um estranho que você encontra no supermercado, você vê alguma coisa. Você vê, você nota, naquele puro contato, se a gente observar, a gente consegue ver e aprender alguma coisa. Mas eu tive pensando no, como eu coloquei antes, né, em todo esse empenho e tudo essa, essa peregrinação, vamos dizer assim, dos espíritos de Isabel e Zacarias até esse ponto. E a leitura que me saiu de manhã, eu acho até que eu já li isso aqui, é do Glória Cristã. É bem conhecida essa leiturinha, né? Ela está no Caminho, Verdade e Vida, 119. E é baseada na segunda carta aos Coríntios, 1:12. E o versículo é esse: porque a nossa glória é esta, o testemunho de nossa consciência. O que nós temos no nosso íntimo? Vamos dar o testemunho do que nós temos e fazendo aqueles ajustes. Eu não vou ler todo, e vou começar aqui do quarto parágrafo, que Emmanuel diz assim: num plano
onde campeiam tantas glórias fáceis, a do cristão é mais profunda, mais difícil. Tem um pouco a ver com o que a gente comentou aqui, né? O que a Patrícia citou, o desconforto, até a Fernanda falou que a palavra estava bem adequada, né? Mais difícil. A vitória do seguidor de Jesus é quase sempre no lado inverso dos triunfos mundanos. Foi que a Patrícia falou bastante, e o Felipe, sobre isso. É o lado oculto. Raros conseguem vê-lo com olhos mortais. É isso que a gente tenta ver, difícil. Entretanto, essa glória é tão grande que o mundo não a proporciona, mas também nem pode subtraí-la. O mundo não dá, é uma conquista íntima, mas também não pode tirar. É o testemunho da consciência própria, transformada em tabernáculo do Cristo vivo. No instante divino dessa glorificação, que depois nós vamos ver a partir da semana que vem, um momento exemplar disso, pelo cântico de Zacarias, como nós vimos, ou tivemos a oportunidade de estudar outro momento dessa glorificação no cântico de Maria, né? Deslumbra-se a alma ante as perspectivas do infinito. Esse deslumbre que ficaram aqueles espíritos, né? Aquelas almas, nesses momentos. É que algo de estranho aconteceu aí dentro, na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. É lindo demais isso. Quando eu vi o de manhã, eu fiquei pensando, né? Em Zacarias e Isabel, e como ele vai expressar isso, esse momento de glorificação ali dentro dele, que ele encontrou, né? Como diz Emmanuel aqui, né? Na cripta misteriosa do coração. O filho achou seu pai em plena eternidade. É que nós vamos poder nos deleitar com o cântico da próxima semana, assim como foi um deleite para nós, para nossas almas, tudo que nós vimos até aqui. Era isso que eu queria comentar com vocês. Obrigada. Obrigada, Márcia, muito bom mesmo. Esse encontro, né? Essas palavras e você colocando aí desse momento, então, né? Que nós vamos entrar, que foi logo, então, quando Zacarias pôde, né? Ter a sua faculdade da fala restabelecida e depois aí de tanto tempo em meditação, em silêncio, em reflexão, ele teve a sua boca aberta, a sua língua, aí podendo se manifestar, né? E a gente vai ver, né? Já tem aí uma prévia pela reação de quem estava ali presente, né? Que realmente deve ter sido algo muito extraordinário o que ele falou, depois de todo esse tempo, né? E nós refletimos muito sobre essa questão do que, né, as nossas bocas, as nossas línguas, as nossas palavras têm feito, né, quando se abrem, se tem auxiliado ou se tem, né, nos complicado com o que sai de dentro de nós. A Márcia até tinha trazido uma leitura lá do livro Calma, né, das pedras que são atiradas aí na mente, que vai refletir, né, exatamente isso que a Márcia estava falando, do que está no nosso íntimo, né? Então, Zacarias vai mostrar para nós todo, todo esse tempo de reflexão e meditação, né? Foi realmente acompanhado de uma verdadeira transformação, né? Que vai sair ali de dentro para fora pela sua boca.
e o quanto nós temos que cuidar e estar atentos cada vez mais, né? Ainda mais com todos os esclarecimentos da nossa doutrina, desse verbo que é criador. E a Fernanda está falando aqui no chat, para quem não leu, né? Tá dando umas dicas aqui de como falar conosco mesmo, para que a gente possa ir fazendo essa mudança da nossa mentalidade, né? De sair desse negativo que o nosso campo mental não entende, não absorve e nos colocar de maneira positiva, né? Uma fala positiva com nós mesmos, para que a gente possa se ajudar, para depois ajudar o outro, né? Então, nós falamos que essas palavras podem ser muros, né? Ou janelas de oportunidade, trazer a paz, ou, né, serem aquelas línguas de fogo que nós lemos até um texto sobre isso, e refletimos, né, que línguas temos falado, como está o nosso idioma íntimo, né, como diz Paulo lá na sua carta, que adianta falarmos as línguas dos anjos sem o amor, que é o que nós veremos que transbordou, né, da boca de Zacarias nesse momento em que ele pôde retomar a sua comunicação verbal e louvar o Pai por tudo o que havia acontecido, sem exceção, né? Como a Fernanda disse, saber agradecer os momentos difíceis também, porque eles ainda são vistos como difíceis por nós, porque nós olhamos com o olhar do mundo, né? Com os olhos da matéria, e não com os olhos do espírito que precisa daquela experiência, daquele momento para seu aperfeiçoamento contínuo. Mas eu queria ouvir mais gente. Vou ficar em silêncio agora. Vamos lá, Cândido. Boa noite a todos. A Márcia, perdão, a Patrícia falou agora numa palavra aceitação. Todo este texto, para mim, é a aceitação. A aceitação que Zacarias teve, Elizabeth teve, com as dificuldades que tinham, e espíritos elevados como eles eram, aceitaram a sua situação. Até aquele momento em que Elizabeth recebeu o anjo e que lhe dizia que ia ficar grávida. E aí a alegria ficou. A aceitação de Zacarias, estar 9 meses mudo, resignação. A força de Elizabeth, quando disse aquela palavra não, eu estou de acordo com a Fernanda, quando diz que nós devemos eliminar essa palavra não, mas neste caso aqui é maravilhoso que ela disse não, é João. E quando nós dizemos, por exemplo, eu posso dizer assim a alguém, não queres assistir logo ao estudo do NEP, eu levo logo um não, porque nós geralmente pomos sempre a palavra não. Não queres ir beber um café comigo? Não. E eu brinco com isto, portanto, eu já faço esse exercício porque é, é o negativo. A palavra precursora foi falada aqui várias vezes. Nós somos precursores ao ensinarmos os nossos filhos, assim como o pai mandou o mestre a ser precursor desta doutrina maravilhosa. E compete-nos a nós continuarmos, dentro do possível, sem interferir no livre-arbítrio dos nossos filhos, sermos precursores de algo que
a mim já chegou um bocadinho tarde, devia ter chegado mais cedo, para ter esta compreensão que tenho aqui. Hábitos errados que nós temos, até quando? Até nós queremos. Porque se nós estamos nesta doutrina, podermos ir mudando esses hábitos menos positivos. Eu hoje fui a uma empresa para fazer uma reclamação de algo que adquiri naquela empresa, não encontrei a pessoa com quem queria falar e encontrei um jovem com 25 anos, que depois disse-me a idade. Tivemos a conversar numa energia fabulosa e quando eu estava-lhe a perguntar se ele acreditava em Deus e em Jesus. E ele disse-me, nem sim nem não, e disse-me sim, acredita em algo superior. Entrou na minha onda. E estivemos ali a conversar nas energias, nas empatias, e há uma altura que ele diz assim, ó, sou Cândido, eu tenho 25 anos, eu não vejo nos jovens de hoje um diálogo que o senhor está a ter comigo. E disse, pois não, é normal, portanto, mas tudo pode suceder. Agora, eu disse-lhe, não tenho religião, mas sabe qual é a minha religião? E ele ficou de boca aberta a olhar para mim. E eu disse-lhe, olha, é a única que é verdadeira, é o amor. E a partir dali começámos a falar no amor entre as pessoas. E este texto aqui mostra-me para mim, mostra-me esse amor que nós podemos aprender, podemos refletir e aprender que aquela convicção do Zacarias e de Elizabeth pode-me suceder a nós também. Eu já falei aqui nisto, eu tive alturas que estive a trabalhar, estava aflito porque não sabia como é que havia de resolver aquela situação, e levantei o meu pensamento ao alto e só disse assim, ajuda-me, Senhor, mas já desanimado, triste, revoltado, entre aspas, que não... E 5 minutos depois apareceu uma solução. Sem eu saber, comecei a trabalhar. É esta fé que move montanhas, é esta fé que tiramos deste texto de Zacarias, de Elizabeth, que, que eu tiro deste estudo e que tento pôr em prática e, e vou chegar, ou vou tentar chegar, ao autoaperfeiçoamento, que também foi falado aqui, que é isto que nós precisamos. A ajuda de todos, os testemunhos de todos, nós vamos continuar esta nossa caminhada e vamos fazer esta mudança íntima. Obrigado a todos. Assim seja. Assim seja. Obrigada, Cândido. Você é um jovem e já conseguiu. Já conseguiu. Não Patrícia, tenha dúvida. e desculpem, eu tenho 71 anos e hoje, a falar com aquele jovem de 25 anos que anda a estudar, portanto, é universitário, senti-me mais jovem do que ele. E ele Viu? apercebeu-se disso. Mas é verdade, é verdade. É, E felizmente eu só tenho esta idade no bilhete de identidade. isso. E às vezes no corpo já sinto assim um bocado uma dor aqui, uma dor ali, mas pronto, mas vou ultrapassando com esta genica, com esta força e com esta vontade de continuar a aprender e, mais uma vez, obrigado a todos vós. Obrigada a você, Cândido. Você e nós já estamos fazendo o que o sapo não faz. Não lava o pé porque não quer. Nós estamos querendo. Nós vamos lavar esse pé. Vamos, querida Odete. Ora, eu estive aqui a buscar no livro Fonte Viva e achei aqui uma leitura que para mim me vai ajudar
Posso ler? Por favor. Então é o livro Fonte Viva, Sois a Luz, é o número 105. Depois diz, vós sois a luz do mundo, Jesus. Quando o Cristo designou os seus discípulos como a luz do mundo, assinalou-lhe tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras, salvar vidas. Missão essa que desenvolve invariavelmente à custa do combustível que se serve de base. Chama da candeia, gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina, e a claridade, seja o sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento, reconforto e alegria, tranquilidade, aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição de Cristo, intercessando em compará-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda da redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é a lâmpada morta, santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor, oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Seguimo-lo, auxiliando-o indistintamente. Não nos destinhamos em conflitos ou perseguições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. Pois para mim Jesus é a nossa luz, é o caminho, a verdade e a vida. E esta explanação, estas reflexões que se tem estado aqui a fazer, para mim é toda essa luz, toda essa compreensão de compreender este caminho que estamos aqui, que eu estou a aprender a caminhar para Jesus, a aprender a ser uma pessoa melhor com todos estes estudos. É isto. Obrigada. Obrigada, Odete. Nossa Senhora. A Odete foi lá assim, né? Escolheu assim, para fazer aquele spoiler que nós falamos lá. Que se alguém soubesse, podia dar, ó lá. Já tá aí o caminho dos espíritos crísticos. Tá nesse texto. Resume toda a vida de João Batista já. E, e tudo que nos aguarda, se escolhermos de coração, de alma, de toda a nossa força, todo o nosso entendimento, seguir a boa nova, fazer essa luz, ser essa luz, tal qual veio ao mundo, deu à luz a nossa querida Elizabeth, o nosso amado precursor aí, que desbravou os desertos para clamar pela nossa transformação, para garantir que a trilha do nosso Mestre estivesse segura e pudesse chegar até nós 2000 anos depois, ainda impregnados com essa vibração e podendo. Não é tarde, viu, Cândido? Não é tarde, é sempre tempo, como disse a Fernanda, de abrir o nosso coração, a nossa alma, para que ele nasça em nós. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Eu sei que já passamos um pouquinho aí, mas se alguém quiser colocar mais algum comentário do nosso fechamento. Não, já podemos partir aí então para as luzes das bênçãos de Zacarias, aí bendizendo a Deus, louvando a Deus, né? E nos dando mais esse exemplo, então, de como
estar em conexão com o Pai, né? O que ouvir, o que guardar no coração, que caminho seguir, o que escolher, para que possamos ser aí essas luzes de todos que estão ao nosso redor. Obrigada. Quem pode fazer a nossa prece de encerramento, por favor? Acho eu. Aí o Cândido já tem a mão. Cândido pôs a mão fora. Vai lá, Cândido, eu não vi. Obrigada. Obrigado, eu, por esta oportunidade. Meus queridos irmãos, com estes testemunhos, com estas leituras, com os nossos corações cheios de luz e amor, elevemos nosso pensamento ao alto. Nosso Pai, agradecendo a oportunidade que nos é dada por estarmos aqui reunidos nesta aprendizagem daquilo que o seu Filho maior nos veio transmitir e que outros seus filhos, espíritos elevados, nos transmitem estas sensações que 2000 anos depois nós interpretamos de uma maneira diferente do que era naquela altura. Que estas interpretações possamos fazer uma reflexão muito íntima e que consigamos pôr em prática aquilo que ouvimos, aquilo que aprendemos, e que esta luz, este amor que o Mestre nos veio transmitir e que este espírito Zacarias e Elizabeth tanto fizeram e que lhes foi permitido terem alguém que abriu o caminho, que foi o precursor de nós estarmos aqui, que nós sejamos tão bem em um ponto mais pequenino, ser precursores desta doutrina maravilhosa para aqueles amigos que nos rodeiam, que precisam de, às vezes, de um carinho, de um amparo, de um abraço fraternal. Que esse amor que existe em nossos corações seja transmitido a esses amigos, a esses irmãos, para que possamos continuar esta caminhada transmitindo o que foi iniciado há muitos anos. Obrigado, Pai, por esta luz maravilhosa que brilha em nossos corações. Que esta luz continue a iluminar esta caminhada com este amor, com esta fé, e que haja muito amor em nossos corações. Obrigado a todos os irmãos aqui presentes e aqueles que nos possam ouvir tão bem. E que continuemos nesta luta tão bonita em nome de Cristo, nosso irmão. Seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa. Assim seja.